As últimas sondagens, nomeadamente a da Católica, têm dado António José Seguro praticamente eleito. E estamos a falar de sondagens que não falharam muito na primeira volta. Esse contínuo apelo apenas ao voto do povo português vai ser suficiente para esta campanha? Eu, apenas para iniciar, uma questão há pouco referida sobre a candidatura democrática contra a candidatura antidemocrática, que eu sei que não subscreve e ficou compreendida essa parte, mas que muitos que apoiam António José Seguro constantemente repetem esta narrativa. E importa dizer uma coisa, e falo mesmo diretamente para as pessoas que votaram em João Coutinho de Figueiredo, que votaram em Marcos Mendes e uma parte substancial que votou também no Almirante Gouveia e Melo, é que é de relembrar que no passado figuras como Francisco Sá Carneiro, figuras como Adelina Mar da Costa, mais recentemente figuras como Passos Coelho, foram chamados várias vezes também de fascistas, de antidemocráticos muitas vezes, e toda a gente sabe que não o são, nem nunca o foram. Sempre foram, no seu tempo, a verdadeira voz do povo português. E, portanto, é isso que esta candidatura de André Ventura é, a verdadeira voz do povo português. E André daí Ventura os tais notáveis tem a não nos personalidade institucional que falava também o Duarte Pacheco para ocupar o cargo? Naturalmente, André Ventura será um Presidente da República capaz também de consenso. Mas olhando para este caso, o que aconteceu com o Presidente do Brasil? Aconteceu com o Presidente do Brasil, porque nós, naturalmente, ainda que tenhamos de ter uma boa relação com os Estados, nós não temos que ser coniventes ao aceitar corruptos no nosso Parlamento. Da mesma forma que quando vamos à Angola, não podemos admitir ter um Presidente da República que se rebaixa, que se submete e que não defende os interesses do país ao deixar que nos chamem esclavagistas, colonialistas e baixar a cabeça e voltar, peço desculpa à expressão, mas com o rabinho entre as pernas para Portugal sem defender os portugueses. Portanto, se André Ventura fosse Presidente, as relações institucionais com o Brasil, como é que ficariam? As relações institucionais com o Brasil ficariam entre os povos uma boa relação, mas no que diz respeito aos presidentes dos países, tem que haver sim um ato de condenação para com um presidente corrupto, da mesma forma com um presidente que insultasse o nosso país, como aconteceu em Angola, tinha de haver uma posição firme de diferenciação. Não me respondeu às sondagens. E agora, respondendo à questão das sondagens, que às vezes também são muitas temáticas, e eu não me esqueci, relativamente à questão das sondagens, António José Seguro está a agir como se já tivesse ganho. E tem-se notado muito isso. Não quer debater, não quer dar entrevistas. Ainda não está a ganho. Mas uma coisa é isto, é como o Frei Tomás, faz o que eu digo, não o que ele faz. Portanto, neste caso, António José Seguro o que tem feito é isso mesmo. Não dá entrevistas, recusa-se a ir a debates, até o das rádios. Nós queríamos 3 debates. Havia 3 semanas, 3 debates. Depois ainda propusemos 2, um em cada semana e o das rádios. Até o das rádios, que acontece sempre, António José Seguro fugiu. E já ouvi pessoas, ouvi há dias o Miguel Pinheiro a dizer no Observador uma coisa que é a mais pura das verdades. O povo português saía beneficiado se António José Seguro não tivesse medo de debater com André Ventura, que é isto que está em cima da mesa, porque sabe que não tem ideias, ainda não apresentou uma ideia perante temas tão fulcrais e daí não querer um debate. Os apoios, André Ventura diz que ficou surpreendido com o posicionamento de Paulo Portas, mas dizem ainda que Pedro Passos Coelho poderá ter ficado ainda mais surpreendido. O que é que acha que Pedro Passos Coelho terá pensado quando ouviu este apoio? Ora bem, o apoio de Paulo Portas, não sei porque é que surpreendeu o André Ventura. Porque Paulo Portas percebe perfeitamente o que está em causa e sempre mostrou... Mas recuando à relação que tinham quando o Paulo Portas fazia parte do governo e a relação que teria e até com António José Seguro, porque durante o governo liderado por Passos Coelho, o António José Seguro foi sempre um parceiro confiável. Ou seja, aquilo que se fechou com ele foi cumprido. Muitas vezes com problemas internos dentro do próprio Partido Socialista. Estou-me a recordar do Orçamento de Estado, mas mesmo de cartas para a Troika a dizer que havia um compromisso do partido da oposição em respeitar o que tinha sido assinado, etc. E, portanto, essa cooperação existiu e foi leal até ao fim da sua liderança à frente do Partido Socialista. E isso também conta para que algumas figuras de centro-direita digam, entre as duas opções, eu tenho aqui alguém que é confiável, perante ao lado alguém que não só não é confiável, mas como quer verdadeiramente reestruturar o centro-direita. Portanto, essa surpresa de André Ventura em relação a Paulo Portas, na sua perspectiva, não tem razão de ser? Não tinha, eu acho que é muito racional. Agora, aquilo que André Ventura quer, e é legítimo que queira, é refazer todo o centro-direita sob a liderança dele próprio e do Chega. Ora bem, portanto, também é natural que aqueles que estão nas outras forças políticas de centro-direita procurem resistir a essa OPA, e ao resistir a essa OPA significa, neste momento, fazer com que ele não chegue a Belém, apoiando um candidato que, se cada um de nós, eu que apoiei Luís Marques Mendes, outras pessoas que apoiaram Coutinho de Figueiredo ou Almirante Gouveia e Melo, entendessem que ele era o melhor, já lá teríamos dado o apoio na primeira volta. Fazê-lo também? Publicamente? Eu penso que lhe ficava bem. Mas até agora nada. Até agora ainda não se posicionou, mas vamos esperar.
André Ventura diz que se está nas tintas para os apoios de notáveis, mas nas últimas horas surgiram nomes como Cavaco Silva e também Paulo Portas. Eu pergunto-lhe se isto faz ou não moça, André Ventura. Dizer que não nos faz moça absolutamente nenhuma. Aliás, fica ainda mais patente uma coisa que já era tão clara de início. É que há mesmo uma dinâmica aqui muito maior do que esquerda contra direita nesta segunda volta. O que existe nesta segunda volta é claramente o sistema contra o antissistema, como temos dito. E fica cada vez mais patente quando temos apoios a António José Seguro que em nada têm a ver com o espectro socialista. Portanto, há algo aqui muito maior por detrás e que, de facto, nos mete numa situação muito clara, em que temos o povo, mesmo aquele que não votou em André Ventura na primeira volta, mas que agora tem duas opções. Tem a opção de votar no candidato do sistema e que é apoiado por todos estes ditos notáveis. E quando dizemos que estamos nas tintas para esses notáveis, estamos mesmo nas tintas para esses notáveis. Mas foi o próprio André Ventura que, na noite da primeira volta, apelou a esses apoios. Bom, o que nós dissemos foi que num ato de consciência que quem se diz antissocialista, quem está no espaço não socialista, não pode apoiar um candidato socialista. Mas isto seria naquela realidade em que o que estaria aqui literalmente em cima da mesa era essa dicotomia, coisa que não está no momento. O que nós temos mesmo aqui é uma diferença muito grande entre o povo e o povo que votou inclusivamente noutros candidatos e que agora tem André Ventura o seu representante para a segunda volta. Mas a campanha de André Ventura não tem também contribuído, de certa forma, para esses apoios do sistema? Não, em que sentido? Também lançaram uma carta, Socialismo Nunca Mais? Socialismo Nunca Mais, sim, lançámos essa mesma carta depois de termos um conjunto de apoios do outro lado que não eram baseados nessa mesma diferença, porque nós queremos mostrar duas coisas muito claras nesta segunda volta. De um lado, nós temos uma candidatura de um candidato socialista. Pela lógica que até aqui parecia patente, nós tínhamos apoios do lado mais à esquerda do hemiciclo, que estariam, neste caso, do lado de António José Seguro. Mas o que nós estamos a ver é Cavaco Silva, é Paulo Portas, é Marcos Mendes, são todos esses nomes que, mesmo se dizendo de direita, estão a apoiar António José Seguro não por consciência, não por uma questão de crença naquela que é a sua personalidade para o cargo, até porque António José Seguro não tem personalidade alguma, como podemos ver, não tem opinião sobre nada, e que o único motivo pelo qual apoiam este mesmo candidato é para manter os seus próprios interesses. E daí dizermos que a nossa candidatura, a nossa comissão de honra, não são os Júdices, os Paulo Portas, é o povo português. É o povo português, exatamente. São André as pessoas comuns que são a nossa comissão. Já aqui mesmo, há uma semana, que o meu apoio seria para António José Seguro e, portanto, não foi nada de novo. Se eu não tivesse dito nada e agora assinado, é que podia haver aqui a razão porquê. Portanto, não, eu já o tinha dito. E tinha dito por uma razão muito simples e por isso é que não tive nenhum problema em subscrever esta carta. Porque eu não aceito que esta campanha eleitoral seja vista entre a direita e a esquerda. E, portanto, eu não tenho problema nenhum. Eu sou de direita. Quer os meus ideais políticos e económicos, quer as figuras em que eu me revejo, cá fora e lá dentro, são pessoas de centro-direita, portanto não tenho problema nenhum. E é claramente a dizer que pessoas de centro-direita que votariam normalmente num candidato do espectro político mais à direita, neste momento não o vão fazer e vão votar num candidato de centro-esquerda. E qual a razão? A razão é porque o espaço de centro-direita não se sente identificado pela candidatura mais à sua direita, que é aquela de André Ventura. Sobretudo por questões institucionais e por questões da própria forma de funcionar a nossa democracia que André Ventura poderia pôr em causa. Eu não concordo também com aquela dicotomia, agora, ao contrário, quer dizer que é a democracia contra o fascismo. De todo. André Ventura é uma pessoa que respeita a democracia. Portanto, que nós votar temos. em André Ventura não é antidemocrático? Não, para mim não, que as pessoas, e respeito perfeitamente quem vote neles. Agora, não é... Dar-lhe um exemplo. Eu fiquei envergonhado, sinceramente, e não queria ter esta pessoa como Presidente da República. No dia em que, no Parlamento, nós recebíamos o Presidente do Brasil, e houve uma gritaria liderada por André Ventura, com cartazes a chamar-lhe corrupto e o teu lugar é na cadeia. Eu não aceito isto. Quer dizer, do ponto de vista institucional, todos nós já recebemos na nossa casa pessoas que gostamos mais, pessoas que gostamos menos, mas temos de ter pelo menos um mínimo de respeito. Os partidos mais à esquerda, por exemplo, já mostraram esse caráter institucional que, por exemplo, o Chega ainda não conseguiu demonstrar, e o André Ventura. Porque partidos mais à esquerda, quando não se revêem, não estão presentes. E marcam por aí a sua posição política. Eu não estou numa sessão em que está a pessoa A, B ou C, porque não nos identificamos com ela, mas não vamos humilhá-la em público, porque isso é contra o mínimo de respeito institucional que deve existir entre as diferentes órgãos de soberania e os diferentes Estados.